Fala, combatente! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula sobre a belíssima, perfeita e maravilhosa fé católica. Eu sou o Márterson e nesta aula eu quero conversar com você sobre a revelação divina. Eu te pergunto, você já ouviu esse termo? Eu acredito que sim. Só que o meu objetivo aqui nesta aula é me aprofundar com você. Eu quero pegar você pela mão e quero levar você para dentro do mistério da fé. Esse material está colocado em PDF para você baixar. Vem comigo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu deixei aqui, ó, essa bibliografia, tá? Catecismo, parágrafo 50, 51, 52 até o 67. Quero te fazer uma pergunta. Você já tem o catecismo? Bem, eu vou te pedir, tá, combatente? Adquira um catecismo porque você vai precisar. Vamos aqui falar sobre revelação divina. O que é a revelação divina? Veja, a revelação divina é a forma como Deus se comunica com a humanidade, manifestando seus mistérios e sua vontade. Na tradição católica, entendemos que essa revelação ocorre de duas maneiras principais. Olha só, nem são três, nem são quatro, nem é só uma. São duas maneiras que Deus utilizou para se revelar à humanidade: através das sagradas escrituras e através da sagrada tradição. Professor, e o magistério? O magistério não é fonte de revelação divina. O magistério interpreta essa revelação divina. Você sabia disso? Eu preciso que você entenda isso, ok? A nossa fé católica, ela tem um tripé: escritura, tradição e magistério. Só que, quando nós falamos de fontes da revelação, fontes das verdades divinas, somente dois pilares: escritura e tradição. O magistério entra com a função de interpretar. E esse magistério interpretativo da revelação foi criado pelo próprio Deus. Não nos esqueçamos daquilo que Jesus falou: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Então vamos dando continuidade. Deus queria se manifestar ao mundo e ele se manifestou. Vamos lá? Olha o que o catecismo vai dizer. Parágrafo 50. Pela razão natural, o homem pode conhecer Deus com certeza a partir das suas obras. Parou. Eu preciso que você pare e preste atenção no que eu vou falar, tá? Senão você vai se desconcentrar e perder aqui o que eu vou falar. Em primeiro lugar, tanto a Carta de São Paulo aos Romanos, como o Concílio Vaticano I, eles deixam bem claro que é possível conhecer Deus, é possível conhecer a ação de Deus através das coisas criadas. Então, através de uma especulação, através de um esforço filosófico, é possível a gente perceber que Deus existe. Ou melhor, que Deus é. Eu sou aquele que sou. Porém, existe um outro tipo de informação, existe um outro tipo de conhecimento que nenhum ser humano pode conhecer se Deus não revelar, que é a revelação divina. Que Jesus é filho de Deus, que Jesus é Deus, que nós precisamos do Espírito Santo, que Maria é mãe de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor. Como vai dizer São João, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, ninguém pode perceber que Jesus é o Senhor através da especulação filosófica e teológica. É somente através de uma revelação do próprio Deus. Quando Jesus fala para São Pedro: Feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi pelo sangue nem a carne. Ou seja, sangue e carne aqui tem a ver com especulação filosófica, tá certo? Tem a ver com especulação teológica, tem a ver com inteligência humana. Não foi a especulação filosófica, não foi a teologia, não foi os teus conhecimentos humanos, que são bons, hein? Mas foi o próprio Deus quem te revelou do alto. Então, existe um tipo de informação na teologia que ninguém pode conhecer se não for através da revelação do próprio Deus. Ok? Vamos aqui continuar? Por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se
e dá-se ao homem. E falo revelando o seu mistério, o desígnio benevolente que, desde toda a eternidade, estabeleceu em Cristo em favor de todos os homens. E aqui ele revela plenamente seu desígnio, enviando o seu Filho bem-amado, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, o auge da revelação de Deus acontece com o envio de Jesus Cristo. Ok? Então vamos lá. Aqui nós vamos ver, né, que esse é a grande vontade de Deus, que os seres humanos conheçam essas duas coisas aqui, ó. Catecismo 51. Aprove a Deus, na sua sabedoria e bondade, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, o Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e tomam participante da natureza divina. Preste atenção. Deus, desde toda a eternidade, mesmo sabendo que o homem iria cair, ele tinha um desejo para a humanidade. Que desejo é esse, professor? Que o ser humano participasse da vida de Deus através de Cristo no Espírito Santo. Então, é isso que Deus quer mostrar ao ser humano todo dia. Vocês foram criados para me amar, para eu amar vocês. E vocês vão fazer isso através do meu filho, através do meu filho no Espírito Santo. Catecismo 52. Deus que habita numa luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens que livremente criou para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Olha que interessante. Deus livremente criou os homens. Por que que Deus criou os homens? Não, 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 não. Não é porque ele estava se sentindo só. Infelizmente, eu já ouvi tantas pessoas falarem isso. Deus estava se sentindo só e criou Jesus, e criou o Espírito, e depois criou a humanidade. Deus basta-se a si mesmo e nunca precisou criar ninguém para se sentir acompanhado. E outra coisa, hein? Jesus e o Espírito Santo não foram criados. Vamos continuar? Revelando-se a si mesmo, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responderem, de o conhecerem e o amarem, muito para além de tudo o que seriam capazes por si próprios. Então, Deus quer que a gente conheça Ele, tá certo? E amem Ele. Nós só iremos amar aquilo que nós conhecemos, como já dizia Santo Agostinho. Então precisamos conhecer Deus, amar Deus e responder a Deus, ok? E como foi a pedagogia de Deus? Veja, olha aqui, ó. O desígnio divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por meio de ações e palavras intrinsecamente relacionadas entre si e esclarecendo-se mutuamente. Comporta uma particular pedagogia divina. Deus comunica-se, olha aqui, ó, gradualmente aos homens e prepara-o por etapas. Olha que coisa bonita. Deus prepara o ser humano de maneira gradual e por etapas para receber a revelação sobrenatural que vai fazer de si próprio lá na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando Deus está ali conversando com Adão e Eva no paraíso, ele já está preparando os dois, já está preparando a humanidade. E depois começa a preparar Noé, e depois vem os patriarcas, enfim, depois vem Moisés, depois vem os reis, os profetas. Deus está sempre preparando o seu povo de maneira gradual até chegar na plenitude dos tempos em que Deus vai enviar seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Olha o que é que vai dizer Santo Irineu de Leão sobre a pedagogia divina, né? O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a aprender de Deus e Deus habitar no homem segundo o beneplácito do Pai. Eu vou deixar isso aqui para você baixar, ok? Na próxima aula, para que o nosso vídeo, a nossa aula não fique tão longa, eu quero falar sobre as etapas da revelação. Vem comigo, combatente!